né? Então, esses nós, essas conexões, é o que dá sentido ao conceito de rede. E a gente enxerga isso para o sistema de comunicação, para os sistemas de transporte e, inclusive, os sistemas de energia. Como é que chega a energia na nossa casa? Desde, por exemplo, da geração. Então, ela tem uma ramificação, uma distribuição. Tá? A gente poderia também tá citando aqui questão de distribuição de água, né, encanada, rede de coleta de esgoto para unidades de tratamento. Então, são várias infraestruturas que a gente pode compreender a ideia de rede, até mesmo no âmbito da solidariedade. Quando a gente fala de redes de cooperativa, por exemplo, que uma cooperativa de produtores, então todos os produtores colocam o seu produto na cooperativa e a cooperativa, então, como um nó dessa conexão, busca colocar no mercado essa produção. Então, esse conceito de rede, para além das infraestrutura, ele também passa a ser apropriado até mesmo na busca de relações econômicas, socioeconômicas na micro. A gente vai abordar principalmente os sistemas de transporte a partir de agora, a partir desses diferentes modais, né, e a importância dele e a adequação para cada um desses tipos. É essa proposta que a gente tem aqui agora, né, apresentar isso para vocês. É essa concentração da rede rodoviária nas regiões mais a leste, né? O que decorre das atividades econômicas historicamente constituídas nessas regiões. Ou seja, claro que tem um fundamento lá na colonização, Vitor, mas não na rodovia, mas que não vai representar na rodovia, mas sim nas atividades econômicas, nos ciclos, por exemplo, né, de ocupação a partir das atividades econômicas que a gente cita, a cana-de-açúcar, o café, e aí a industrialização. Lá no período do final do café, a gente vê que o sudeste brasileiro começa a se industrializar, né? E aí, a partir da industrialização no sudeste do Brasil, a gente vê outras capitais do Brasil também se industrializando e diversificando o seu parque industrial. Então, é esse processo mais recente da nossa história que dá essa dinâmica, que é uma exigência dessa dinâmica econômica, é a interligação entre essas regiões, entre um local produtor de matéria-prima até um centro de processamento dessa matéria-prima, de lá para os mercados, né, para o atacado, do atacado para o varejo. Então, são essas relações e esses pontos de conexão que começam a dar sentido e materializar essa ampla rede rodoviária no leste brasileiro. Lembrando que para investir em rodovias é preciso uma vontade política, né? É preciso uma política de investimento em infraestrutura, né? E é essa infraestrutura que vai até mesmo atrair outras empresas, porque ali existe, né, uma região, um local propício, no sentido de que existe uma infraestrutura na qual a empresa pode escoar a produção dela. O segundo modal que a gente está vendo agora aqui é a rede ferroviária. Tá? E aí eu chamo a atenção daquela resposta que Vitor me deu, falando desde o processo de colonização, enfim. Se a gente for ver, o histórico das ferrovias, ele remonta a esse limite aí, ao fim da colônia e início do império, quando no Brasil começa a existir essa tecnologia da ferrovia. Né? Então, desde ali, ó, não sei se vai estar muito claro, mas vocês têm a mesma imagem no livro de vocês. Onde é que a gente vê aqui a rede ferroviária mais concentrada nesse mapa? Então, a gente observa que, em grande parte, essa rede aqui de ferrovias do Sudeste,
ela busca justamente uma infraestrutura que possibilita colocar essa matéria-prima onde? A gente está observando que ela se ramifica para o interior, como, por exemplo, o centro-oeste do Brasil, né? Mas principalmente os pontos de conexão, os nós, né, dessas redes ferroviárias, eles convergem, né, para o sudeste. Especificamente onde? No Porto do Rio de Janeiro e no Porto de Santos. Então a gente vê aqui, uma perspectiva de integrar aqui numa outra rodovia já existente no Tocantins. Essa região aqui do Goiás, do Triângulo Mineiro, integrar ela à rodovia já existente aqui, né, que vai Palmas até São Luís. A Transnordestina, que pega desde o interior do Piauí, passando por Pernambuco, se ramificando na direção do porto em Fortaleza e também no porto de Suape, em Pernambuco. Então, claro, essa representação é de 2014. Né? Algumas dessas ferrovias já foram implantadas de lá para cá, tá? Mas outras ainda estão paralisadas, não concluídas. É claro, nesses centros aqui, né, nas capitais, o que eu estava falando para vocês, nós temos parques industriais com um grande volume, né, de processamento de matéria-prima. Porém, a gente vê também que, para além de um parque industrial que pode existir junto ali de Recife, Jaboatão dos Guararapes, nós temos o Porto de São Luís. Olha aqui, esse ramo aqui, ele está saindo da Serra dos Carajás, da maior mina de ferro do mundo. Então, esse minério, né, ele está vindo aqui, em ferrovia até um porto em São Luís, é o porto mais próximo, para ali entrar dentro de uma embarcação e esse minério de ferro ganhar o mundo, né, ir para o Japão ou para essas empresas japonesas venderem para empresas de outros locais. Né? E assim a gente vê que essa ramificação das ferrovias, ela sempre está convergindo para portos. Então, a ferrovia, ela transporta grandes volumes de produto, principalmente de produtos da chamada atividade do setor primário, né, que é a exploração de matéria-prima, seja da agricultura, seja da pecuária ou exploração vegetal e mineral. Então, dessas grandes embarcações, nós observamos transporte em grandes volumes que chegam até os portos, e nesses portos, o que ocorre? Né? É a mercadoria saindo do trem, do vagão do trem, e indo para um grande navio, por exemplo, né? Aqueles navios de carga que vão também ganhar o mundo através da continuidade, ou seja, uma coisa necessária para que exista uma rede integrada e eficiente são esses pontos, né, de interconexão de diferentes modais de transporte. Né? Ou seja, o porto é um local em que a mercadoria vai sair do trem, do vagão do trem, e entrar dentro de um navio. Nós temos hidrovias, né? O próprio São Francisco, ele funcionava como uma ampla hidrovia. Em Petrolina, nós temos aqui a ponte, né? Aqui em Juazeiro Petrolina, que ela subia antes, aquele trecho entre as duas torres, a pista entre as duas torres, ela sobe, possibilitando as embarcações a vapor antigas, que deixou de existir, né, transportavam produtos aqui seguindo, né, o Vale do São Francisco adiante. Né. Hoje, justamente, esse sistema de transporte se tornou obsoleto, porque desde a década de 50, como eu estou dizendo para vocês, se investiu maciçamente na rodovia.
Então, a mercadoria que subia o rio e aquela que descia o rio, através do rio, né, através do São Francisco, hoje ela se dá através de caminhões em grande parte. Né? Então, a região do sudeste brasileiro, ela concentra uma, né, pelo volume das atividades econômicas no sudeste brasileiro, a maior parte das empresas acabam fazendo conexão aí nessa região. Então, nós temos os aeroportos mais movimentados, inclusive nós temos até mais de um aeroporto. Aqui eu trouxe uma imagem, tá, do próprio site da Agência Nacional, né, de Petróleo, que mostra os gasodutos hoje do Brasil. Tá? Não só ali o que aparece no livro de vocês, Bolívia, Brasil, né, que foi o primeiro gasoduto há bastante tempo instalado, tá? Mas todos os outros que se distribuem pelo território. O gasoduto ele vem da Bolívia e chega em Cuiabá, se ramifica ainda na Bolívia e entra no Brasil na direção de Cuiabá, e outra que vem cruzando o Mato Grosso do Sul e abastece o Sudeste, a indústria do Sudeste, e tem ramificações para Sul, abastecendo as principais capitais do Sul, e também saindo de São Paulo e indo Rio de Janeiro, Espírito Santo. Existia o sistema, o eixo do Sul e Sudeste, que vinha da Bolívia, e um outro aqui no Nordeste. Por quê? Porque a região de Mossoró, a bacia de Mossoró, tem gás. Então, esse gás explorado em Mossoró, ele é distribuído através de um gasoduto na região nordeste do Brasil, até Salvador. Era até Salvador. Hoje, como vocês podem, isso era há mais de 10 anos, quando estava se iniciando o desenvolvimento desse sistema de dutos. Hoje, nós temos já essa área aqui interligada entre Salvador e Vitória, ou seja, a pessoa que quiser viajar, inclusive, pode encontrar postos com GNV, mas a principal utilização do GNV, né, para além do gás veicular nos carros, né, é ser utilizada na indústria. Por isso que esse eixo ele passa pelas principais capitais que concentram, acredito, né, os principais parques industriais.